Olá, paz do Senhor. Hoje vamos ler Gênesis capítulo 31. Nesse capítulo, Jacó decide deixar a casa de Labão após muitos anos, levando sua família e seus bens. É um relato de despedida, conflito e também da proteção de Deus em toda a jornada. Vamos para a leitura. Gênesis 31. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. 2 Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. 3 E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais, e à tua parentela, e eu serei contigo. 4 Então mandou Jacó chamar a Raquel e ali ao campo, para junto do seu rebanho. 5 E disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. 6 E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. 7 Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. 8 Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicado. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrado. 9 Assim Deus tirou o gado de vosso pai, e deu-o a mim. 10 Sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos, e vi em sonhos, e eis que os bodes, que cobriam as ovelhas, eram listrados, salpicados e malhados. 11 Disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. 12 Disse ele: levanta agora os teus olhos, e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. 13 Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. 14 Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai. 15 Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos, e comeu de todo o nosso dinheiro. 16 Porque toda a riqueza, que Deus tirou de nosso pai, é nossa e de nossos filhos agora, pois, fez tudo o que Deus te mandou. 17 Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos, e as suas mulheres sobre os camelos. 18 E levou todo o seu gado, e todos os seus bens, que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. 19 E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. 20 Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. 21 E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. 22 E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. 23 Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. 24 Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não falas com Jacó nem bem nem mal. 25 Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. 26 Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que me lograste? Levaste as minhas filhas como cativas pela espada. 27 Porque fugiste ocultamente, e lograste-me, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril e com harpa. 28 Também não me permitiste beijar os meus filhos, e as minhas filhas, loucamente agiste. Agora, fazendo assim, 29 Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não falas com Jacó nem bem nem mal. 30 E agora se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? 31 Então respondeu Jacó, e disse a Labão: por que temia, pois que dizia comigo: se porventura não me arrebatares as tuas filhas? 32 Com quem ateares os teus deuses, esse não viva, reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. 33 Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou, e saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. 34 Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. 35 E ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. 36 Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó, e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? 37 Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos, e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos.
38 Estes 20 anos, eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. 39 Não te trouxe eu despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. 40 Estava eu assim, de dia me consumiu o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. 41 Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. 42 Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição, e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. 43 Então respondeu Labão, e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês, é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos, que deram à luz? 44 Agora pois vem, e façamos aliança eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. 45 Então tomou Jacó uma pedra, e erigiu-a por coluna. 46 E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. 47 Chamou a Labão Jegarsádota, porém Jacó chamou a Galeede. 48 Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. 49 Mispa, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. 50 Se afligires as minhas filhas, e se tomas mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. 51 Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. 52 Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim, para mal. 53 Ó Deus de Abraão e o Deus de Nê, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. 54 E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos, para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. 55 E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os e partiu. E voltou Labão ao seu lugar. Encerramos Gênesis 31. Vimos como Deus protegeu Jacó em sua saída da casa de Labão e como, mesmo em meio a tensões, o Senhor cuidou de cada detalhe. Esse capítulo nos lembra que Deus é fiel em guiar nossos passos quando obedecemos à sua direção. Amanhã seguimos com Gênesis 32. Até a próxima leitura.